E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo do canal Estuda Cabra. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre um assunto bem legal que é Ciências da Natureza, a prova de Ciências da Natureza. Eu vou contar para você o que foi que eu fiz para sair de 19 questões e ir até 32 questões, que foi o número de questões que eu acertei no Enem passado. Aqui eu vou colocar a nota que eu consegui com essas 32 questões, que eu não me recordo agora de cabeça, certo? E eu vou falar o que foi que eu fiz para conseguir essa nota, porque eu não estou guardando dinheiro e nem vou guardar informação. Eu vou contar para você quais foram as plataformas que eu utilizei, os livros que eu estudei e a maneira, o método que eu usei para responder essas 32 questões da maneira correta. Assim, esse resultado de 32 questões, ele está longe de ser aquele resultado campeão que você vai passar, que a maioria da galera tem para passar em medicina, isso e aquilo, ampla concorrência aí nos cursos mais difíceis. Mas nem todo mundo quer um curso concorrido. Nem todo mundo que vai fazer o Enem precisa fechar a disciplina para passar no curso que deseja. Tem muita gente que quer fazer administração, tem muita gente que quer fazer, sei lá, algum curso que não seja tão concorrido em matéria de nota. Então, as dicas que eu vou apresentar aqui, as coisas que eu vou falar, elas podem servir para você e até para quem quer passar em medicina, porque hoje em dia a nota para passar em medicina é algo muito relativo, enquanto para algumas pessoas elas têm que tirar 800 para conseguir entrar no curso, para outras nem tanto, cara, com 700, 705. Tem gente que passa com 702 em medicina. Então, é uma coisa muito relativa. Fica até o final do vídeo aqui para você conseguir pegar esse meu apanhado, a minha visão sobre essa disciplina, sobre essa prova. Pois é, pessoal, eu quase esqueço de pedir para você dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal. Faça logo isso agora, porque se você deixar para depois, você vai acabar esquecendo. E ao dar um joinha e se inscrever no canal, você me motiva a fazer mais vídeos como esse aqui, dando dicas e mostrando sobre a minha experiência que eu já tenho com o Enem. Isso vai ser positivo para a gente fazer uma corrente de conhecimentos aí, todos juntos rumo à aprovação. Antes de começar falando sobre as referências que eu tenho de livros, dicas de livros para você estudar para Ciências da Natureza e sobre as plataformas que eu utilizei para fazer essa prova e ter esse número de acertos, eu quero só fazer um breve comentário com você sobre em que consiste a prova de Ciências da Natureza. A prova de Ciências da Natureza consiste em questões de biologia, questões de química e questões de física. Algumas questões, elas são interdisciplinares, ou seja, você vai ter que usar um pouquinho de biologia e um pouquinho de química para poder resolver. Mas elas não são descritas nem como sendo de química, nem como sendo de biologia. Elas estão aqui, ali no meio das duas matérias, digamos assim, né? Dos dois assuntos. Você também tem que saber que essa prova de Ciências da Natureza, ela consiste em questões de teoria, questões que você não vai precisar calcular nada e questões que você vai precisar utilizar algumas fórmulas, principalmente nas questões de física e algumas questões de química, mas na maior parte das vezes questões de física que você terá que utilizar algumas fórmulas, certo? Para que você tenha uma visão panorâmica dessa prova, você tem que ter noção disso, que algumas você vai precisar calcular e outras você não vai precisar calcular nada. Você vai dar a resposta ali direto. Depois de ler a questão, você só vai apontar o item certo sem precisar ter trabalho de fazer nenhum cálculo. Depois de saber disso, que algumas questões você não precisa calcular e outras você vai utilizar certas fórmulas para resolver aquela questão, é que você vai começar a se diferenciar dos outros. Por que eu digo isso? Porque na sua estratégia de prova tem que estar bem definido quais questões você vai fazer primeiro, porque você vai fazer essa prova de Ciências da Natureza junto com a prova de Matemática, cara. É muito pouco tempo para você resolver muitas questões. E eu aconselho a você iniciar a prova pelas questões que você não precisa calcular. Você vai ler todas as questões que você consegue responder sem fazer nenhum cálculo. Você vai garantir aquelas questões ali, certo? Você vai ler ali todas as questões de biologia, as questões de química. Resumindo, você vai fazer todas as questões de teoria, do qual você não precisa utilizar os cálculos, para depois você fazer as questões de cálculo. Fazendo isso, você vai melhorar até o seu TRI, porque a maior dificuldade dos alunos está na matemática, por assim dizer. E quando você resolve uma questão que utiliza de fórmulas,
Ali você, de certa forma, de maneira indireta, você está utilizando conhecimento matemático para resolver aquela questão. Se você resolve aquelas questões ali e você deixa de resolver as questões de teoria, o seu TRI ele vai dar uma baixada, entendeu? Então você tem que ter noção disso daí. Você tem que fazer primeiro as questões de teoria, responde todas as questões de teoria e aí você vai para as questões de cálculo. Meu amigo, tem um galo cantando aí direto, mas é desse jeito, pessoal, vai ter que ser dessa forma, porque é só começar a gravar que o galo começa a cantar, o cachorro começa a latir, o vizinho começa a fazer reforma dentro de casa, eu já não sei o que eu faço, vai ter que ser desse jeito mesmo aí, paciência. Beleza, pessoal, depois de falar essa parte inicial, do qual eu falei um pouco sobre a estratégia de resolução dessa prova de ciências da natureza, eu vou falar para você sobre os livros que eu utilizei com material de apoio, certo? Antes de começar a falar o nome desses livros, o nome dos autores, eu vou dizer para você que eu ia no livro em último caso. Primeiro eu assisti às videoaulas, eu sempre dava mais atenção às videoaulas. Por quê? Porque no livro é aquele material mais denso, você vai ter que ler tudo, e aquilo ali, o livro vai parte por parte, o livro não vai separar o que é mais importante, o que mais cai, entendeu? Quando você tem um professor ali instruindo você, às vezes o processo de aprendizagem ele fica mais acelerado, porque o professor, dependendo do professor, ele vai ter mais experiência, ele vai passar para você uns macetezinhos ali, do qual você vai conseguir aprender as coisas mais importantes de maneira mais rápida. Para a matéria de física, eu indico que você utilize os livros dos autores Nicolau, Ramalho e Toledo. Eu vou colocar aí a imagem aqui, certo? São livros excelentes, do qual você vai ter a teoria bem aplicada em questões que são questões muito, como é que se diz, essenciais, aquelas questões clássicas, do qual você vai aprender toda a teoria e aplicar elas de uma maneira bem legal. É um livro excelente. Eu indico muito que você tenha esse livro aí, seja na versão digital ou seja na versão física. Para fundamentar algumas coisas em biologia, eu utilizei o José Mariano Amabis, certo? Eu vou colocar também a imagem aqui para que você consiga visualizar aí de qual livro eu estou falando. Em química, eu utilizei como material de apoio os livros do Ricardo Feltri, certo? Um livro muito bom, é um livro clássico aí. A maior parte dos estudantes que estão se dedicando em passar em medicina utilizam o livro desse autor, é um livro muito bom mesmo. Eu indico esse livro, é um livro excelente, certo? E agora o principal, cara, as plataformas que eu utilizei. Eu vou falar para você que eu utilizei mais de uma plataforma para estudar, só para ciências da natureza eu utilizava mais de uma plataforma. Porque em uma plataforma eu gostava mais de uma disciplina e em outra plataforma eu gostava mais das outras disciplinas. Então eu tive que estudar por duas plataformas para poder ser uma coisa completa, do qual alguns professores eu não me adaptei, eu não vou citar o nome desses professores, mas alguns eu não me adaptei e outros eu me adaptei mais, e por isso que eu resolvi utilizar duas plataformas. Para biologia, eu estudei usando a plataforma Descomplica, porque eu gostava muito das aulas do professor Oda, certo? É um professor muito foda, cara. É um cara excelente, um professor estupendo mesmo. Ele é um cara que consegue... aquele tiozão de escola mesmo, que sabe de cursinho, que sabe dizer para você qual é o assunto que mais cai, pronto. Ele é esse tipo de professor. Ele não foca em falar sobre tudo, entendeu? Ele fala aquelas coisas mais importantes. Ele sim fala de tudo, só que ele dá uma atenção a mais nos assuntos que são mais importantes. É impressionante como ele tem essa habilidade de, sabe, resumir as coisas, sabe, entendeu? E para o resto das matérias, que é física e química, eu utilizei a plataforma do Ferreto, que para mim é uma excelente plataforma. E para essas duas disciplinas foi o que eu contratei no momento. Tinha o professor lá de química, o Michel, acho que é assim que pronuncia o nome dele, é Michel mesmo. Um excelente professor, ensinava bem, dava bastante exercício, e os exercícios excelentes que ele usava. E o outro professor de física era o Coelho, no momento era o Coelho, eu não sei qual é o professor agora. Mas esse Coelho aí, ele também ensinava bem direitinho, do básico, depois ia fazendo os exercícios, as aulas bem divididas. Eu achei muito bom estar por essa plataforma. No mais, pessoal, o que eu poderia falar para vocês é...
Se você é um cara muito ocupado, se você trabalha, se você tem outros afazeres, certo? E você precisa de um estudo bem focado nessa disciplina aí, você quer melhorar a sua nota em ciências da natureza, o que você deve fazer é buscar um embasamento teórico, você vai estudar e você vai fazer exercícios, não tem como fugir disso, entendeu? Agora, quanto a simulados, nem todo mundo tem tempo para estar fazendo simulado a toda hora, cara. O cara fala assim, faça bastante simulado. Só que aí aquelas pessoas que não têm tempo para fazer simulado, elas já ficam desmotivadas com essa dica. Porque o cara já começa a pensar, poxa, mas eu não tenho muito tempo para estar fazendo simulado. E simulados são demorados. Então, se você não tem tempo para fazer tanto simulado, faça as 45 questões de natureza. Estude por blocos, cara. Você vai fazer as 45 questões de natureza, depois você faz as 45 de matemática, tá tudo certo. Também vai dar um resultado excelente para você. Porque o cara que treina para correr uma maratona, ele não corre uma maratona toda a vida que ele treina, entendeu? Ele vai treinando resistência e quando chega no dia da maratona, ele usa toda a força dele e consegue correr a maratona. Do mesmo jeito vai ser com você. Você não precisa correr uma maratona toda a vida que você for estudar. Você não precisa fazer um simulado toda a vida que você for ali sentar para estudar. Basta que você estude por blocos. Você responde ali 20 questões, outro dia mais 20, outro dia você faz 45. E aí você vai até o momento da prova, você está bem preparado, entendeu? É isso aí, pessoal. Não quero alongar mais esse vídeo aqui falando mais nada. Eu acho que eu já tinha tudo para falar. Tudo que eu tinha para falar eu já falei. Depois eu pretendo gravar mais vídeos falando sobre dicas específicas de cada matéria, uma dicasinha pontual ali sobre física, sobre química, mas isso aí é com o tempo. Vamos lá, se inscreva no canal, até a próxima, valeu!